ela vai subir, ela vai descer, mas hoje ela não vai sentar pro Mbappé. Os caras perderam mesmo. Vamos falar dessa pipocada aqui? Se o Neymar tivesse lá, o cenário era outro? Vamos comentar disso. Meus amigos e amigas, hoje o time do Luiz Henrique veio a campo com essa formação aqui. Aqui a gente tinha duas novidades, duas coisas que o PSG ia usar para tentar classificar, mas não conseguir. A primeira delas é o zagueiro sem foto aqui brasileiro, que é o Beraldo, ex-São Paulo, que fez uma partida ruim. Mais uma vez, ele, assim, em Champions, ele já tinha ido mal contra o Barcelona e hoje, novamente, ele vai mal. E eu falo que ele vai mal principalmente por causa do gol do Hummels, que é talvez só um lance isolado, mas é um lance que mudou toda a trajetória do jogo. E a outra mudança é o português Gonçalo Ramos, que ficou muito conhecido, para quem não conhece, na Copa do Mundo, quando ele meio que fez o Cristiano Ronaldo ir para o banco de reservas. Também não deu certo. Então, assim, o Luiz Henrique, eu acho que é correto afirmar que ele fez duas mudanças e ele errou nas duas. O Mbappé estava em campo no último jogo, estava em campo hoje, obviamente, mas não conseguiu fazer o que era esperado dele. Enfim, o time era esse, era um time que é sim melhor do que o Borussia Dortmund, que é muito mais rico, que tem muito mais investimento, mas quem passou foi o outro. Olha só, a partida começa e ela começa ali principalmente, sei lá, nos 30 primeiros minutos, é muito o PSG sem saber o que fazer. A bola chegava no Mbappé e ele tentava um drible, ele tentava um passe e ele estava muito isolado. Os jogadores do PSG, eles não conseguiam ajudar ele e ele também não conseguia se ajudar sozinho. Então eu sentia o Sancho, por exemplo, que está aqui na foto abraçando ele, o Sancho ele tinha mais companhia para driblar e tentar uma tabela e tal do que o Mbappé. O Mbappé não consegue ser o cara que resolve, ele não consegue hoje, nesse jogo importantíssimo de semifinal, fazer o que ele fez na Copa do Mundo. Então é mais uma vez que em clube ele não consegue ser o cara da seleção. Naquela final, na época do Neymar contra o Bayern de Munique, ele não fez uma boa final, ele fez ali um bom mata-mata e tal, mas a final ele não foi bem, e hoje novamente de novo. Então assim, o PSG ficava mais com a bola, começou tendo ela no primeiro tempo, mas é porque estava dentro de casa com um placar negativo. Então assim, se você não ficar com a bola nem nesse cenário, fecha as portas e acaba com o clube, tá ligado? Mas olha só, lances relevantes mesmo, a gente foi ter o primeiro, talvez esse aqui, talvez seja o primeiro aos 30 minutos, que é um lance que vai cair no pé do Dembélé, que em outros jogos ele foi um cara, o Dembélé parecia que chutava bem com a direita e com a esquerda e hoje ele não conseguiu chutar bem com nenhuma das duas. Esse lance aqui, eu vou até colocar para vocês poderem ver. O próprio Mbappé faz a jogada, ele vem com ela ali, toca lá em cima, a bola chega no Dembélé, que chuta muito mal pra fora. Então assim, como eu falei, o PSG, ele tinha dificuldade de tocar essa bola, e nesse lance aqui ele conseguiu entrar na área do Borussia, mas não conseguiu chutar no gol. O Kobel, que é o goleiro do Borussia, ele até fez uma boa partida, ele fez boas defesas em momentos importantes, mas nesse momento aqui, chute pra fora. O Mbappé mesmo mal chutou no gol, e quando ele chutou, que já foi no segundo tempo, chutou longe, mas muito longe. Então assim, era um cenário óbvio que seria retranca do lado alemão e aí cabia a esse clube aqui conseguir superar essa retranca. E conseguiu? Não conseguiu. A culpa é do Neymar? A gente fala daqui a pouco. Porque depois tem o lance do lado do Borussia Dortmund do primeiro tempo, uma grande defesa do Donnarumma, que era um cara que eu mesmo já critiquei muito, um goleiro italiano que se esperava muito dele, que se esperava que ele fosse ser um dos melhores do mundo com certeza, e essa certeza nunca veio à tona, mas hoje é mais uma vez eliminado, mais uma vez o PSG ele rende aquém, ele rende menos do que se esperava, só que o Donnarumma não tem culpa. Neste lance aqui, ele faz uma baita defesa, e para você que não lembra ou então não viu, o lance é esse, vem aqui o ADM e o Marquinhos não faz nada, ele deixa o cara chutar e só não faz gol porque o Donnarumma pega. Eu coloco esse lance aqui primeiro para boa defesa do Donnarumma, porque se você toma gol aos 34, você já desanda o jogo todo, mas para além disso, eu acho ruim a atuação do Marquinhos. O Beraldo falha no gol, o Marquinhos falha durante quase que o jogo todo. Eu costumo falar, eu já falei isso e viralizou corte, e tem gente que concorda e tem gente que não, e aí eu quero saber a sua opinião, que eu acho que o Marquinhos é um pouco supervalorizado. Ele é um cara que assim, é bom, que já cresceu em momentos importantes, que naquela campanha que o PSG chegou na final, ele fez gol importante, tá ligado? Ele faz gol de cabeça e tal, só que assim, cara, eu acho que a parada de ter jogado
muito tempo ao lado do Thiago Silva, talvez tenha feito a gente imaginar o Marquinhos um pouco melhor do que ele é. Não tô falando que ele é ruim, mas eu acho que ele não senta, ele não está na mesma mesa, no mesmo patamar do próprio Thiago Silva. Aqui, ele deixa o cara fazer o que quer, ele meio que confia que o cara, assim, ele dá o lado pra chutar, o cara de fato chuta, o ADM, e acaba que não faz gol na defesa do goleiro italiano. Mas e se faz? O Marquinhos, ele vai errar algumas vezes durante esse jogo. Eu acho que, assim, a dupla inteira, tanto o Marquinhos quanto o Beraldo, ou Geraldo, a dupla brasileira no time francês vai muito mal. O PSG, ele tem muitos problemas com lesões. Quando o Beraldo chega, o Skriniar machuca, e agora mais recentemente machuca também o Lucas Hernandes, e assim, fica nesse problema de lesão, e acaba que a gente tem, pelo menos no meu ver, uma atuação bem ruim da dupla que estava em campo hoje. Dando sequência, pessoal, a gente termina o primeiro tempo. Então, o cenário era esse aqui: retranca do lado que veste amarelo, mas que não é o Brasil, é o Borussia Dortmund, e do lado do PSG, aquela expectativa de não, calma, tá ligado? Vamos manter focado, porque uma hora vai. Uma hora parecia que essa era a crença, tá ligado? Uma hora o Mbappé vai achar um espaço, o Dembélé vai achar um drible, enquanto isso o Hakimi errando, o Hakimi errando, mas errando muito. Mas assim, a expectativa é que hora ou outra ia aparecer esse espaço com o francês aqui, ou o outro francês que é o Dembélé, e esse espaço nunca apareceu. Ficaram focados, confiando, e eles estão confiando até agora, porque o jogo já acabou e eles não conseguiram isso. No segundo tempo, como é que começou? Começa com o Zaïre Emery perdendo essa chance, que sim, ele tá basicamente dentro do gol quase, e ele chuta essa bola na trave. Aqui é o tal do gol perdido que faz falta. Gente, é o seguinte: no jogo de ida, eu lembro que eu mostrei aqui pra vocês que tanto o Borussia Dortmund quanto o PSG perderam muitos gols que claramente iriam fazer falta. E fizeram. O Borussia acabou que, né, não vai chorar os gols que perdeu, porque conseguiu fazer mais hoje e conseguiu classificar. Só que do lado do Paris Saint-Germain, teve bola lá do Dembélé no último jogo, que assim, a bola veio rolado, meio que dentro da área, e ele jogou lá em cima, tá ligado? Então, fez falta. E esse gol aqui, de um moleque que é muito novo, que parece muito promissor, e que já é titular de Champions League desde os 16 anos, e até por isso que eu falo que ele me lembra muito o Endrick deles, tá ligado? Um Endrick com menos qualidade, mas tipo assim, por essa parada de, pô, estar num time titular desde muito novo, e todo mundo, sabe, chama muita atenção, e é convocado para a seleção francesa desde muito cedo. Mas aqui a bola caiu no pé. Ele não é atacante, mas ele é meio campo, e ele não conseguiu fazer. E aí, meu amigo, Champions League não é só contra o Real Madrid que você tem que ficar esperto, ficar ligado. Champions League, você não pode dar mole, porque diz a regra que quem não faz, toma. E tá aqui, o Borussia Dortmund faz, olha só, um cruzamento dentro da área, a bola vem, erra a marcação e faz o Hummels numa partida que hoje acerta o alemão zagueiro. Tudo que eu acho que o Beraldo errou na marcação e o Marquinhos errou durante o jogo, o Hummels fez uma partida monstruosa. Ele, que pra quem não sabe, é revelado pelo Bayern de Munique. O Hummels, ele veio do Bayern de Munique, só que aí ele é revelado lá, vai pro Borussia Dortmund, depois volta pro Bayern de Munique e agora volta mais uma vez pro Borussia. Ele, no primeiro tempo ainda, antes de ir pro intervalo, no primeiro tempo, teve uma bola que com muito custo conseguiram finalmente achar o espaço pro Mbappé, só que este cara aqui apareceu lá pra travar. Talvez aquela, se não fosse travado, talvez seria a principal, a melhor chance, mas ele tava lá. Já é um zagueiro meio velho, mas muito bom. E aí, falando aquilo de você tremer em jogo grande, o Marquinhos errar e tal, este cara aqui não tremeu e foi mais uma vez muito importante. Falando dele, é elogio. Agora, falando do lado do PSG e da zaga do PSG, eu vou ter que criticar os brasileiros. Este lance aqui foi o que originou o escanteio. O Marquinhos meio que rouba uma bola e toca direto pra fora. Isso aqui é o Donnarumma, de forma errada, tentando salvar a bola, que o Marquinhos tocou direto pra fora. Não dá pra fazer isso. Tanto o Donnarumma tentando salvar essa bola, o que seria outra merda, quanto o Marquinhos, ele rouba a bola e toca pra fora. Ele vai tocar pro Donnarumma, mas ele erra muito. Era melhor ter bicado pra longe, tentado lá. O Marquinhos erra. E aí, nesse erro dele, ele cede o escanteio e o escanteio acontece o gol. Aliás, não só isso, não só o erro do Marquinhos, mas olha o Beraldo e o próprio Marquinhos na marcação. Esse aqui é o momento exato do gol do Hummels. Tá aqui o Hummels cabeceando. Este é o Beraldo, este aqui, atrás do Mbappé, e este é o Marquinhos. Nenhum dos dois marcando o Hummels. Erro feio de marcação.
E aí é aquilo, cara, é um time que, o PSG cresceu, e agora que o Messi foi embora, que o Neymar foi embora, o time tá mais coletivo, o que é verdade. O Luiz Henrique, técnico novo e tal, que não sei se dá pra chamar ainda de novo, porque já tem quase um ano, mas ele fez o time render melhor e tal, só que ainda tem essas cabacices aqui que não pode acontecer em Champions League. Assim, erro, desatenção numa semifinal de Champions, custa caro, custa a sua eliminação, e aí aqui faz o gol Hummels, eles Borussia Dortmund, que já tinham um gol de vantagem, agora vai para 2. Então, assim, o jogo, que já estava muito ruim pro lado francês, meio que desanda tudo. Aí agora, um gol mais não serve, tem que fazer 2. E a partir daí o PSG cresce. Mas ele cresce o suficiente? Não. Olha só, acontece este lance aqui, ó. O Dembélé, que aparecia mais que o Mbappé, certo? O Dembélé, pelo menos no meu modo de vista, estava aparecendo mais pro jogo do que o Mbappé. O Dembélé sofre essa falta que o juiz chega a marcar pênalti, mas cancela o pênalti porque é falta e realmente é fora da área, tá ligado? Na hora ali ele errou, mas corrigiu. E aí aquilo, vamos lá pra cobrança de falta. Tem o Neymar pra bater? Não, não tem mais. O Mbappé bate falta? O Mbappé nem se atreve. Na cobrança de falta, o Asensio bate em cima do Marquinhos. Que aqui, assim, é até crueldade ocupar o Marquinhos, porque ele estava no lugar errado. Eu acho que tem que ser mais pesado no Asensio, que bateu em cima do companheiro de equipe. Não tem batedor de falta. É um time que tem dinheiro quase que infinito, que ano passado tinha o Neymar e o Messi, e agora não tem nada. Eu acho que assim, é um pouco de falta de planejamento, falta planejamento também, porque essa reta final, o PSG fica com a bola, cruza muito na área, mas não tem cabeceador. O melhor cabeceador do time é o Marquinhos, o Gonçalo Ramos, que tinha entrado de titular, a essa altura já tinha saído, então não tinha ninguém para cabecear, mas estava o PSG jogando bola na área. É burrice. Parece o Vasco, só que sem o Verratti. O Vasco só cruza, mas pelo menos tem o Verratti. Os caras não tem nenhum especialista no ramo, eles não, assim, é muita coisa errada, é muita coisa errada. E olha só, mas o PSG chutou um monte de bola na trave, no travessão, é verdade, mas isso é o mínimo. Isso aí não quer dizer, não se confunda achando que, o PSG fez por merecer o gol. Não fez, não. Foi no Bumba Meu Boi, naquela pressão final, ele acerta uma bola na trave, outra no travessão, mais uma na trave, mas é pouco. Dentro de casa, jogando contra um time que, gente, tem muito menos investimento do que o PSG, é muito pouco. Se aparecer depois, na coletiva, não, mas foi um caso de azar. Não foi só azar, não. Foi realmente incompetência. O PSG tinha tudo, tinha o favoritismo, ele tinha tudo para ganhar, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, e ele perde nos dois. Ele perde em casa, tá ligado? Ele perde mais uma vez em casa, já tinha perdido pro Barcelona. É realmente um time muito bagunçado, muito descompassado, que até cresceu esse ano aí como um coletivo, um time que joga melhor, mais acertadozinho aqui e tal, mas que tem suas limitações, que enfrenta. E isso é muito louco, isso é muito louco. Presta atenção, o PSG deu a sorte grande na vida. No sorteio, ele caiu no lado mais fraco da chave. Ele não teve que passar pelo Manchester City, ele não teve que passar pelo Bayern de Munique, ele não teve que enfrentar o Real Madrid. Ele caiu no lado que tinha o fraco do Barcelona, que tem muita história, mas que tem o Xavi hoje em dia meio que cagando em tudo, e consegue passar do Barcelona, e depois pega o Borussia, que era o azarão desse negócio. E ele não consegue passar nem do azarão. O PSG, assim, questão de sorteio, ele literalmente não pode reclamar, porque ele teve toda a chance, teve toda a sorte e jogou fora. Enfim, falando da estrela desse time, chega essa bola aqui pro Mbappé, aos 85, e ele consegue errar. Ele consegue chutar na travessão, ele perde esse gol. Tem lógica um craque errando isso aqui? Até acontece, faz parte. Mas nesse faz parte você acaba sendo eliminado. Pessoal, vamos falar definitivamente agora do Mbappé. E aí, o Neymar, se tivesse lá, seria diferente? Antes, vamos falar do Mbappé. Mal, mais uma vez mal. Rende menos do que se espera. Eu acho que a grande parada é que a gente tem medo de chamar esse cara de pipoqueiro em jogo grande pelo que ele fez na França. Mas pelo que ele faz no PSG, por clubes, talvez seja. Talvez fique devendo um pouco, tá ligado? É claro que o cenário pode mudar se ele realmente for pro Real Madrid, mas no PSG ele sai de forma meio negativa. Uma coisa era perder a final contra o Real, contra o Bayern. Outra coisa era perder dentro de casa a classificação contra um modesto Borussia Dortmund. Isso aqui rendeu muito menos do que se esperava. Para aquele cara que um dia fez um hat-trick em Champions League, é muito pouco. Agora sobre o Neymar. O Neymar é o culpado? Obviamente que não, mas o Neymar ajudaria? Talvez. E é claro que assim, eu sou suspeito a falar porque sou o top 10 puxa-sacos do Neymar da história, mas
usando alguma coisa aqui de argumento para meio que justificar que talvez o Neymar ajudaria alguma coisa, vamos considerar que tá saudável, né? Porque na verdade o Neymar nem jogaria se ele estivesse lá. Mas em 2020, quando o PSG conseguiu chegar na final, coisa que não conseguiu agora, foi com muita, mas muita ajuda do Neymar. Se você pega para ver aqueles confrontos contra o Atalanta, contra o Leipzig, o Neymar participa diretamente em quase todos os gols. Eu acho que hoje este cara aqui não aguentou carregar o piano sozinho. Todo o protagonismo e todos os holofotes estavam nele e ele ficou preso dentro da marcação e não conseguiu sair desse bloco fechando ele ali. Talvez uma segunda estrela poderia ter ajudado, mas não era o caso. É claro que tudo isso é um e se, até porque na prática o Neymar tá machucado. Mas é eliminado o PSG e agora na final o Borussia pega o Bayern e elimina o Bayern, ou melhor, e é campeão em cima do Bayern, e aí decreta um dos piores anos da história do Bayern de Munique, ou ele pega o Real Madrid? Quem é que ganha? Eu estou ao vivo agora, em live, na Twitch. Vem conversar comigo, que eu estou conversando com você aí, se você quiser colar. Primeiro link na descrição, estou ao vivo agora. Vem trocar uma ideia, estou esperando você lá.